Oi, pessoal, estamos de volta no Filomena Legalmente Digital e a gente hoje vai conversar sobre um risco invisível na desorganização, principalmente para você que é um pequeno ou um médio empresário do digital. E para isso, a gente convidou a advogada Catiusca Rocha, que é da Rocha Advocacia, né? Ela é consultora, auditora e especialista em governança e compliance. Tudo bom, Catiusca? Tudo bem, Filomena. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom. Catiusca, quando a gente fala de governança, a gente pensa que é só para a empresa grande, né? Que a empresa pequena e a média, ela não precisa se preocupar. Isso é um mito ou é uma verdade? Então, é um mito. Quando a gente fala em governança, e aí vou dar um exemplo, né? Eu sempre utilizo algumas nomenclaturas utilizando um padrão a nível internacional, então eu costumo chamar as empresas de organização. Então, quando eu falo ali de governança, né? Toda organização ela tem a sua governança, seja um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio. A questão é uma governança boa ou ruim? Né? Esse é o X da questão. Então, todo negócio, sim, tem uma governança e ele é aplicado a todo tipo de negócio, inclusive os digitais, é o foco aqui do podcast de vocês, né? Então, a gente está falando aqui de negócios digitais. Sim, também é um diferencial num negócio que ele está começando ali já pensando em uma boa governança, pensando em gestão de riscos legais, pensando em começar a se estruturar já com uma casa organizada, isso faz toda a diferença. Doutora, tem muita gente que está em casa e não entende muito bem o conceito sobre governança. O que a gente poderia trazer sobre o que seria essa governança para um pequeno e um médio empresário? Bom, sendo bem objetiva e direta, assim, numa linguagem fácil, é a casa organizada, pessoal. Então, vou dar um exemplo aqui bem básico. Alguém que está começando um negócio, que está começando uma sociedade, chama ali um amigo. A gente teve uma ideia, vamos aqui se juntar, vamos começar esse negócio. Aí, estrutura, formaliza a empresa, né? A gente formaliza a empresa ali com um contrato social. Mas aí esse contrato social, ele é feito aquele modelo padrão, com os requisitos mínimos necessários para o protocolo na junta comercial, né? Não um contrato social que foi ali feito por um especialista em direito societário, prevendo as mais diversas situações, os mais diversos conflitos que uma sociedade pode acabar tendo ao longo da sua história, né? Então, trazendo para um exemplo bem prático do dia a dia, já parte daí. Então, se começar uma sociedade com um contrato social elaborado por um especialista em direito societário, já prevendo os mais diversos tipos de conflitos que podem surgir naquela sociedade, inclusive prevendo a forma de saída, se amanhã ou depois algum desses sócios quiser sair. Então, trazendo para o prático, para o nosso dia a dia, Filomena, isso seria uma boa governança. Começar já uma sociedade, um negócio já com esse olhar de organização, de gestão de riscos, e isso é um exemplo prático no dia a dia ali que impacta todo mundo que está começando um negócio. Com certeza, né? Assim, no dia a dia, como advogadas que nós somos, né, a gente vê muito que uma falta de um contrato bem estruturado faz toda a diferença, até para delimitar exatamente a entrega de cada um, a questão da saída, a questão do conflito em si sobre algumas questões, a questão, inclusive, da morte de um sócio, né? O que vai se fazer ali naquele momento. E, geralmente, o empresário ele vai sentir falta de não ter feito, não ter cuidado dessa governança, desse contrato, quando o fato já aconteceu. E aí, muitas vezes, é aquele famoso Inês é morta, né? Se a situação tivesse sido prevista, antecipada e já regulada nesse contrato social desde o início, a situação poderia acontecer de uma forma totalmente diferente, né? Daí a importância de se ter um especialista mesmo já desde este início, né? E isso é um negócio começando já com uma governança, com uma boa governança, como eu disse ali para vocês no início. Todo negócio ele tem a sua governança, resta saber se ela é uma boa ou ruim, né? E aí a gente sabe da importância dos contratos, tanto na questão do contrato social, como até mesmo na questão dos contratos da própria prestação de serviço. Sim. No digital, não sei se a doutora tem ciência, né? Mas assim, a gente vê muito que se usa muito aquele contrato copiou-colou da internet, se acha que está super bem coberto juridicamente. Geralmente não está.
Exato, o modelo padrão não foi feito para aquela situação específica, né? Eu trouxe aqui um exemplo clássico que é o do contrato social, que ele é a constituição de um negócio, mas depois do contrato social, depois que a operação está rodando, tem os mais diversos tipos de contratos. Então, um pilar muito importante de uma boa governança também é a gestão contratual. E aí vai para contratos de prestação de serviços com os clientes, contrato de prestadores de serviços que estão ali atuando no negócio, que estão atuando na operação, contratos com fornecedores, com parceiros comerciais. Isso. Então, gestão comercial também é um pilar de uma boa governança, né? E é como você bem disse, um contrato padrão, aquele contrato retirado da internet, ele não foi feito para aquela demanda específica, né? Então, a determinado serviço tem as suas mais diversas peculiaridades. Então, nada melhor que um contrato elaborado especificamente para aquela demanda, prevendo as obrigações de ambos os lados, prevendo situações de exceção, porque sempre tem. Né? Sempre tem. Não é uma receita de bolo. Para cada demanda, para cada situação, para cada serviço, exige-se ali umas certas peculiaridades. Não, e se você pensar que cada empresa, ainda que tenha a mesma prestação de serviço, tem suas peculiaridades, porque as empresas são feitas por pessoas e elas prestam serviços de forma diferente, né? É o diferencial de cada um. Mas a gente pensando no digital, a gente sabe que o ambiente digital acaba tendo muito acesso, por exemplo, a dados de clientes, dados de parceiros comerciais, dados de colaboradores. Como é que a governança vai entrar aí nessa questão da LGPD, por exemplo? Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, que muito se fala, hoje em dia é um dos principais riscos, né, e também entra dentro desse guarda-chuva da governança, né? Bom, hoje quando a gente fala de negócios digitais, eles são ali... Às vezes, muitos estão ali estruturados sobre listas de dados, né? Os clientes mesmo são baseados em dados e informações. E hoje em dia a gente tem a LGPD regulando o tratamento de dados pessoais. Até alguns anos atrás nós não tínhamos regulamentação para isso e agências que trabalhavam com dados, agências de marketing, por exemplo, que foi um dos segmentos mais impactados, né? Eles... compravam listas, né? Compravam listas com dados, com as informações. Hoje em dia a gente tem uma legislação que proíbe, isso não é mais permitido, né? Então, não à toa, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei de impacto mercadológico assim, gigantesco. Talvez a última com tamanho impacto tenha sido o Código de Defesa do Consumidor lá nos anos 90, né? Mas hoje, todo mundo que trabalha com dados, de alguma forma ali, com fins econômicos, sim, está tendo que atender à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí são cuidados simples, né? Obviamente que isso vai depender ali do porte, da estrutura, do tamanho do negócio, mas começando com a identificação dos dados pessoais. Então, já começa entendendo o que é dado pessoal, que às vezes as pessoas não sabem o que é dado pessoal, né? Toda aquela informação que pode ali identificar alguém. Então, eu aqui com a Katiuska. Katiuska é um dado pessoal, o meu nome é um dado pessoal. Começa dos pequenos negócios a entenderem, tá, isso aqui é dado pessoal, eu sei que tem uma legislação que hoje em dia regula isso, eu não posso mais tratar, eu não posso mais lidar com esses dados de qualquer forma, a lei me exige uma finalidade. Eu preciso coletar aqueles dados, eu preciso tratar aqueles dados com a finalidade, com transparência, né? E aí transparência entra na disponibilidade das informações ali, o que é que você tem do seu cliente dado pessoal, ele precisa saber, ele precisa ter esse acesso. Então já entra disso, entender o que é dado pessoal, entender que ao ser coletado, ele precisa ser coletado por uma finalidade específica, né? Se o titular do dado, ele pediu ali uma consulta, ele quer entender o que a empresa tem ali de dado dele, ou simplesmente se ele quer solicitar que o dado dele seja apagado do banco de dados. Hoje, isso é um direito do titular de dados. Tudo isso está previsto na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Inclusive, ele tem o direito de dizer se quer ou não ficar recebendo informações daquela empresa, né? Que a gente vê muito essas listas, né, de WhatsApp que a gente fica recebendo, sem nenhum critério, e você diz, não quero mais receber, e ainda assim continua a receber. Tem outra coisa também que é muito antigo, que as pessoas falavam, eu vou vender a minha carteira de clientes. Nossa, acontecia demais. Disso, que tinha isso? Se compravam listas com as informações. A gente vive na era da informação, né? Então, hoje, dados é o novo petróleo, né?
Só que a gente tem uma legislação que agora regula isso. A gente não pode mais fazer ali simplesmente o que quiser com os dados dos nossos clientes, a gente não pode simplesmente compartilhar sem autorização, a gente não pode vender essa lista, porque a gente tem uma legislação dizendo que não, né? Isso veio, a LGPD veio justamente para regular isso. Isso era uma prática que acontecia e, olha, a gente já tem aí já tem alguns bons anos de Lei Geral de Proteção de Dados e ainda acontece. Total. Ainda acontece. Só que a gente tem hoje uma agência reguladora que está aos poucos começando a sua atuação de forma mais ativa, né? Nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê a aplicação de multas, de sanções, de penalidades para aquelas organizações que forem ali em determinado momento autuadas por tratamento irregular de dados, né? A gente tem uma agência que está aos poucos tendo uma atuação mais proativa. Então, é questão de tempo até ela estar ali fazendo uma fiscalização de forma proativa, ela está ali aplicando sanções e a própria legislação traz ali a aplicação de multa, né? 2% sobre o faturamento bruto ali até o valor de 50 milhões. Então, a depender do negócio, gente, isso é uma aplicação aí, isso é uma penalidade que pode quebrar o negócio. E é um mito achar que ainda não há fiscalização. A gente já sabe, já tem conhecimento, já foi até, saiu em jornal, que algumas farmácias no Brasil já foram multadas pelo uso indevido dessa coleta de dados desnecessária. Você vai comprar um remédio, você deixa o seu CPF, o tipo de sangue, tudo, né? Brincando aqui, lógico. Sim. Mas, assim, é desproporcional essa coleta de dados do consumidor ali, né? Uhum, exato. Eu digo que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei essencialmente principiológica, né? Ela não é uma lei que vem ali dizendo exatamente o que as organizações precisam fazer, ela veio com um cunho principiológico. Acredito que muito em decorrência do impacto, acho que o legislador ele foi feliz quando ele levou a nossa legislação nesse sentido de cunho principiológico até para a implementação, porque todas as organizações dos mais diversos portes vão precisar implementar, né? Mas ela também veio ali com um desafio muito grande que é mudar uma cultura. No final das contas é isso, é mudar uma cultura. Uma cultura de que até alguns anos atrás a gente se fazia o que fosse com listas de dados, se vendia, se compartilhava, para um caminho totalmente ao contrário, né? Então, isso mudar uma cultura não acontece da noite para o dia, né? Cátia, eu acho que não sei se você concorda, mas a LGPD, ela traz um reflexo hoje muito potente na reputação dessas empresas, né? Porque quando você mostra para o usuário, para o teu consumidor, que você tem um zelo, um cuidado com a coleta de dados, com a forma como esses dados são geridos dentro da empresa, automaticamente a reputação ela repercute, né? E existem até empresas que hoje têm como pré-requisito para fazer parceria, contratos de parceria, que a outra empresa também já tem essa adequação à LGPD. Isso acontece porque a própria legislação, ela já traz, a gente tem ali uma previsão de uma espécie de autorregulamentação ali, em que eu, enquanto operador de dados, né, se eu tiver ali, eventualmente, estiver tratando alguns dados, eu precisar compartilhar esses dados com outra empresa, por exemplo, eu posso ser ali autuado, penalizado pelo uso indevido dessa empresa. Então, existe essa autorregulamentação que a própria legislação nos traz, né? Então, é por causa disso que hoje está havendo, de fato, esse certo monitoramento das empresas, aquelas que já estão um passo à frente, que já estão mais adiantadas na adequação, que já criaram uma cultura interna de privacidade e proteção de dados, elas entendem que elas podem sofrer alguma sanção, alguma penalidade, se aquele parceiro com o qual ela compartilhou os dados ali, eventualmente, cometer alguma irregularidade, né, algum ilícito. Então, como forma de se proteger, elas mesmas já querem saber se o parceiro já está adequado, se tem política de privacidade e proteção de dados, como que os dados são tratados. Aí, nos seus contratos, incluem obrigações de comunicar imediatamente se houver algum vazamento, algum compartilhamento indevido de dados. São formas de se gerir o risco, né? E aí, no final das contas, quando a gente fala de governança, é isso mesmo. É estar fazendo esse gerenciamento de riscos legais. Muito bom. E vamos supor, o empresário ele já percebeu aqui com a nossa conversa que é importante fazer essa governança, ter esse cuidado com os contratos, com a LGPD. Qual é o primeiro passo para quem ainda não fez nada? Entender o que é dado pessoal, mapear quais dados pessoais hoje
eles coletam, né? Qual dado pessoal hoje a empresa coleta, principalmente avaliar se aqueles dados que estão sendo coletados são realmente necessários. Aí a gente vai para o exemplo que você falou aqui da compra da farmácia, né? A farmácia, às vezes a gente vai numa loja comprar e quanto você menos espera, o vendedor tá lá pedindo o seu nome, sua data de nascimento. Para quê, né? Eu vim aqui comprar um produto, quero comprar, pagar, sair, para que entregar esses dados? Então, começa daí, entendendo o que é dado pessoal, fazendo um mapeamento do que é coletado. É realmente necessário coletar aquele dado? Aquilo que não for, não coleta, porque você vai estar assumindo um risco a mais para dentro do seu negócio, né? Então, já começa tendo essa visão geral. E acredito que, até para os pequenos negócios, vale também um ponto que é conscientizar os próprios colaboradores, as equipes, e como tratar esse dado de forma adequada. Vou dar um exemplo. Às vezes, imprimir um papel com os dados de um cliente e deixar ele ali em cima da mesa, assim, para quem quiser passar do lado da mesa e conseguir consultar aquele documento impresso com aquelas informações daquele cliente. É um exemplo de uma situação... de vulnerabilidade. Né? Exatamente. Então, acho que conscientizar a equipe, os colaboradores, sobre esse cuidado, né? Entender que dado pessoal é algo sensível e ter esse cuidado a mais em evitar situações de compartilhamento indevido, já é um bom caminho para se começar. Essa implementação desses instrumentos, né, dentro de uma empresa, ela é feita de uma forma única? Ela é feita em várias etapas? Como é que acontece isso dentro de por exemplo, de uma pequena empresa que quer estar direitinha, já quer começar tudo certo? Qual é o caminho a se percorrer? Isso se faz de uma vez? Trazendo para a prática, Filomena, é muito um projeto de implementação, de adequação em fases, em partes. Então, tem aquela fase inicial que é conscientizar, e aí trazendo para os projetos com os quais trabalhamos lá no escritório, né? Quando uma empresa ela nos contrata para fazer a adequação à Lei Geral de Privacidade, primeira coisa que a gente faz, o nosso pontapé inicial é trabalhar na conscientização dos colaboradores, e muitas das vezes a gente começa essa conscientização com um treinamento, e aí a gente começa explicando os principais conceitos da legislação. O que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, né? Quem é que é ali as figuras de operador, né? De dados, trazendo esses conceitos para a prática, para o dia a dia, para que eles entendam que conceitos são esses, né? E eles mesmos possam nos ajudar a fazer o mapeamento. Porque se o colaborador ele não sabe o que a lei entende por dado pessoal, como que na hora que a gente for fazer o mapeamento e eu for questionar ali, olha, quais dados pessoais vocês coletam, como que ele vai estar nos respondendo essa pergunta? Então, a gente começa com essa conscientização mesmo, de ajudá-los a entender os principais conceitos da legislação. Em seguida, a gente parte ali para o mapeamento mesmo, para verificar os riscos de forma geral, fazer esse levantamento de dados pessoais, quais que são levantados com uma finalidade, com um propósito específico, quais aqueles dados que são coletados que não são necessários serem coletados. Então, são partes, né? É feito esse mapeamento, depois é identificado ali quais são os mecanismos, as políticas internas que são necessárias à implementação. Aí a gente vai para privacidade de produção de dados, às vezes a gente vai para termos de coletas de dados, enfim, existe ali um leque de documentações internas que podem estar compondo um programa de privacidade de produção de dados. Não tem uma receita de bolo, porque cada organização tem suas peculiaridades, né? Então, a gente parte muito do contexto daquela organização. Tem negócios que precisam coletar mais dados, tem negócios que já não precisam de tantos dados, então isso vai de negócio para negócio, né? Mas são partes, é um projeto que vai acontecendo em fases. A gente poderia dizer que a LGPD acaba virando um projeto quase que permanente da empresa, né? Porque de vez em quando você tem que estar revisitando os processos e verificando se as coisas ainda estão caminhando como deveriam caminhar, não é? Existe um monitoramento, né? E até a necessidade de uma melhoria contínua desse programa de privacidade e proteção de dados. Além disso, a própria legislação prevê a figura do DPO, que é a pessoa responsável pelo programa de gerenciamento de dados, inclusive a pessoa responsável que,
Num eventual contato da nossa agência reguladora, é essa pessoa que precisa estar ali apta e pronta para atender a agência reguladora. Então, nós temos obrigatoriedade dessa figura de as organizações terem o seu DPO. Recentemente, a própria agência reguladora, ela publicou ali uma nota em que ela comunicou a fiscalização e que várias empresas estão em processos administrativos e muitas delas porque a agência tentou o contato com o DPO e não conseguiu. Quando elas são obrigadas a ter a figura, o papel do DPO disponível e justamente ali apto e disponível para, em eventual contato da agência reguladora, né, prestar esclarecimentos, informar informar mapeamento, enfim, apresentar o programa de privacidade e proteção de dados, né? Então, é uma necessidade de se manter um trabalho contínuo posteriormente, né? Existe alguma certificação que a empresa que passa por essa compliance, né, somente relacionada à LGPD, ela possa receber para atestar que ela está adequada? Vou só vou fazer uma correção. Compliance, perdão. Compliance. Mas falando de Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos algumas normas, e é a nível internacional. Como eu comentei ali no começo aqui da nossa conversa, às vezes eu utilizo uns termos que para o meu trabalho mesmo, eu utilizo como padrão, muitas normas ISO. E quando a gente fala de normas ISO, são normativos, frameworks a nível internacional. Nós temos algumas normas ISO da família 27, 27001, 27701, são normas padrão a nível internacional. Quando a gente fala de comitê ISO, é um comitê de padronização de normas internacional. Quando esse comitê ele publica uma norma, significa que o tema daquela norma é um tema ali de debate, de alcance, de relevância a nível internacional. Então, nós temos hoje normas ISO que regulam privacidade e proteção de dados, segurança da informação, que entra dentro de privacidade e proteção de dados, que entra dentro da nossa legislação, da nossa LGPD, né? Então, nós temos, sim, alguns frameworks a nível internacional, inclusive certificáveis, que a organização ela pode implementar seus programas e pode estar apta a passar por essas auditorias de certificadoras externas, independentes, e poderem avaliar ali se o seu programa de privacidade e proteção de dados atende esse padrão a nível internacional. Muito bom. Catiusca, a transformação prática de investir em governança e compliance é investir na longevidade e no valor do negócio digital? Com certeza. Às vezes, quando você está começando ali um negócio, né, e trazendo ali para os negócios digitais, né, que é bem diferente dos negócios mais tradicionais. Os negócios digitais hoje são estruturas enxutas, equipes pequenas, né, e com alto poder de escalabilidade. Quando a gente, nessa era de internet, de inteligência artificial, é isso que a gente está vendo acontecer, né? Então, muitos desses empreendedores começando esses negócios, eles não pensam na governança, eles não pensam em se estruturar, eles pensam o quê? Na velocidade, na escala. Mas, às vezes, chegando lá na frente, eles se veem diante de uma situação em que há uma certa obrigatoriedade ali de se organizar, de implementar em governança. E aí, se o negócio já estiver maior, é mais difícil, né? Vou te dar um exemplo prático, Filomena. Às vezes, os empreendedores, eles constroem um negócio e aparece uma oportunidade de vender. Às vezes, vender 100%, às vezes, vender uma participação. E ter uma boa governança pode valorizar o negócio em até 20% ou mais. Quando, numa due diligência, os investidores identificam que aquele negócio ele tem ali uma boa governança. Sem falar tem uma boa gestão facilitador de você pegar um negócio que está bem estruturado e você comprar algo que já está bem organizado, né? Você consegue investidores mais fácil. Na hora de vender, o seu negócio ele é valorizado se você mostra ali que teve uma boa governança, né? Que o negócio já cresceu visando o longo prazo. E, no final das contas, sustentabilidade, né? A gente vive numa era aqui que a competitividade do mercado é lá em cima, né? O mercado é cada vez mais acirrado. Então, não é somente pensar em velocidade, em escala, né? Mas como que essa velocidade, essa escala, ela vai estar acontecendo de forma sustentável. E tu falaste da história que são empresas pequenas, né? No sentido de pouca gente trabalhando. De estrutura, né? Mas, ao mesmo tempo,
é inversamente proporcional à questão da quantidade de dados que essas empresas elas coletam. Sim. Porque trabalham com a internet, Sim. é tudo muito rápido, né? Sim. Então, realmente, ter esse olhar para, por exemplo, para a LGPD, para a governança, faz toda a diferença na questão reputacional da empresa, né? A gente vive na era da reputação hoje em dia, né? Reputação. Então, na era da internet, aconteceu uma situação, um escândalo, a informação, ela, assim, em 2 tempos, ela é compartilhada ali a nível nacional, às vezes internacional, com a velocidade da internet hoje. E reputação é um ativo muito importante para os negócios. Às vezes, se passa anos construindo uma reputação, né? E de uma hora para outra, essa reputação ela pode ser abalada, de forma a impactar, inclusive, o caixa do negócio. Total. Né? Então, quando a gente fala de governança, também vem isso para a gestão reputacional do negócio. Né? Você vê, governança é um guarda-chuva, e esse guarda-chuva tem vários pilares que, no final das contas, visa ali a sustentabilidade do negócio. Boa. Eu queria te pedir agora que tu me dissesse assim, 3 passos para aquele empresário pequeno que achou, que entendeu a importância de ter uma governança, de ter um compliance digital, né, que tem essa importância da LGPD, o que é que ele pode fazer assim, em 3 passos, só para ele poder ter uma direção? Vou deixar esses 3 passos bem abrangentes, acho que a gente, porque não que a gente aplicar para as mais diversas situações. Isso. Mas começando, e até o primeiro exemplo que eu trouxe aqui. Vai fazer uma sociedade? Tenha um contrato social elaborado por um profissional. Às vezes, até um acordo de sócios já seria vantagem. Uhum. Exato. No dia a dia da sua operação, gestão contratual. Contrato com os clientes, contrato com fornecedores, contrato com prestadores de serviços. Então, ter uma gestão contratual. Nada de modelo de contrato, modelo ali padrão, PEG da internet. Não. E olha, empreendedor só sabe a vantagem de se ter um bom contrato na hora que o problema surge e aquele contrato não está regulando aquela situação. E aí, tem que ir para o judiciário? Quando que o judiciário vai entregar uma resposta e se a resposta vai ser satisfatória? Então, a gente só sabe a importância de um bom contrato quando o problema aparece, quando ele está ali batendo na porta, né? Então, é um contrato social bem estabelecido, um acordo de sócios, gestão contratual e ter essa visão de gestão de riscos legais mesmo no dia a dia, né? Não é simplesmente só pensar em acelerar, em escalar, mas fazer isso de forma consciente, responsável, para que em um determinado momento essa escala, ela trave completamente. Acho que é isso. Catiusca, eu adorei, aprendi bastante, espero que o pessoal de casa tenha também aprendido, porque são temas muito atuais, são coisas extremamente importantes, que algumas pessoas acham, a LGPD é só moda, não pegou, mas sim. Olha, tá vindo com tudo. Como eu disse, né, é uma legislação de impacto mercadológico muito grande, e o legislador ele teve essa sensibilidade de forma que até a própria vigência da lei ela foi proporcional. Então teve a primeira parte ali logo depois da publicação, por último foi o artigo que trata ali da aplicação de sanções, né? A própria agência reguladora, quem está à frente está tendo esse olhar, essa sensibilidade de entender que em que pese já está vigente ali a possibilidade de aplicar penalidades, sanções disciplinares, eles começaram seus trabalhos muito com um olhar de educação, né? Porque entendem que mudaram a cultura. Então, não à toa, a própria agência, nesses últimos anos, veio fazendo um trabalho muito forte de publicação de guias, de manuais, de orientações, fazendo esse trabalho de conscientização e criando uma cultura mesmo de privacidade e proteção de dados, uma boa cultura, né? Mas uma hora, esse viés de conscientização, de aculturamento vai mudar para uma atuação mais proativa no sentido de sanções mesmo, conforme a legislação, né? Eu converso muito com os colegas que são empresários e eles LGPD, que nada, se olha, não brinca. Porque eu acho que o governo, os órgãos de fiscalização, eles estão dando um tempo para as pessoas se organizarem e entenderem a LGPD. Quando eles começarem a perceber que o dinheiro vai chegar fácil com multa, eles vão aplicar sem pena. Uma hora, olha, assim, o tempo para eles se adequarem já passou.
Vamos aqui começar a fiscalizar proativamente, aplicar sanções, e aí essas sanções vão desde multas pecuniárias, vão de publicações, inclusive de condenação, aí já entra dano reputacional, abalo reputacional. Já pensou uma empresa ter que publicar ali: fomos autuados pela NPD por tratamento irregular de dados pessoais? Ninguém quer uma manchete dessa, Exato, né? exatamente. Às vezes isso pode ser até mais danoso que uma multa mesmo pecuniária. Sim. Pode ser. Na era da informação, na era da reputação que a gente vive, pode ser. Querida, depois deixe sua mensagem para aquele empresário que ainda está em dúvida. A gente conversou bastante aqui, mas ele ainda tem dúvida sobre a necessidade real de fazer uma boa governança, de fazer um bom compliance. Ele ainda não entendeu. Porque, assim, o que é que eu vejo? Os empresários, não é que eles têm má vontade de se adequar. Muitas vezes eles não conseguem entender a complexidade da importância e eles têm medo do custo, né? Então, eles ainda não entendem até se isso é um custo, se é um investimento. Ao meu ver, é um investimento porque você está trabalhando na reputação, mas precisa trazer essa consciência para o empresário que é importante fazer a governança, como deve ser feita, assim como a compliance digital. Tu pode deixar alguma mensagem para eles? Claro. Como eu disse aqui, não existe receita de bolo, pessoal. Um sistema de governança bem estruturado, ele vai depender ali do negócio, do porte. Então, pequenas empresas podem começar se estruturando conforme a sua realidade, conforme a sua necessidade, e ali e aí iniciando ali pelos maiores riscos, pelas maiores dores, né? É perfeitamente possível se adequar, é perfeitamente possível implementar uma boa governança aos poucos, passo a passo, olhando e priorizando aquilo que é mais necessário. Às vezes é uma gestão contratual, começa pela implementação de um pilar de uma gestão contratual, revisão dos contratos, monitoramento desses contratos. Às vezes a empresa tem dores trabalhistas, que também é uma área sensível, né? Então, e aí implementar um compliance trabalhista, fazer uma auditoria para identificar riscos, gaps e readequar rotinas trabalhistas internas, né? Às vezes tem sociedade, está tendo ali muito desentendimento entre os sócios, formaliza um acordo de sócios. Então, são exemplos de situações de ferramentas que fazem parte de uma boa governança e que podem ser implementadas aos poucos, a depender ali da necessidade, das maiores dores, do que é prioridade para aquele negócio, para aquele empresário. E quem quiser se consultar com a doutora ou tirar mais dúvidas sobre governança e compliance, como encontrar? Bom, vocês podem me acompanhar pelo meu Instagram, Catiusca Rocha, tá? Acredito que a gente consegue colocar aqui na legenda, né? Podem ficar à vontade também. Lá na minha conta tem o contato do escritório, a gente tem, inclusive, as páginas, tem o site, tanto minhas, pessoal, ali, quanto Catiusca Rocha. Nós temos as páginas do escritório também, Rocha Advocacia e Consultoria Empresarial. Então, a gente fica disponível ali para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser, às vezes, consultar, tirar uma dúvida, um esclarecimento melhor. Estamos à disposição. E é isso. Quem gostou, curte bastante aí, se inscreve, compartilha. E olha, empresário, governança digital, governança e compliance não é um custo, é um investimento na sua reputação. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.